CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. O CEP é um centro de estudos e pesquisas espíritas, fundado em Divinópolis no ano de 1974, começando com um pequeno laboratório num cômodo da casa de Senhor Vicente de Paula Cardoso. Esse laboratório continha-se instrumentos de pesquisa, instrumentos científicos, uma vasta literatura científica e espírita, um laboratório de química, de astronomia, de física, de eletrônica. Aqui está o pesquisador Vicente de Paula Cardoso fazendo seus experimentos da câmara Kirlian. Essa câmara que foi inventada pelo Semyon Kirlian na União Soviética na década de 30, veio para o Brasil e aqui nós estamos fazendo uma vasta experiência com essa máquina Kirlian. Esse é o nosso laboratório de física. O CEP, seu primeiro salão de reuniões públicas, onde mantinha um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente. Depois ele aumentou, foi ampliado, um pouco melhorado no seu aspecto, e alguns equipamentos eletrônicos que foram adquiridos para a gravação do programa Espírita, Projeto Futuro. Aqui, um pouco mais ampliado. O CEP passou por grandes inovações, tanto no seu espaço, no tocante aos seus equipamentos. Aqui temos esse salão de reuniões públicas, onde tem reuniões segunda, terça e quinta. Esse equipamento que está exposado aqui são equipamentos utilizados para filmagem do programa Espírita Nova Era. Aqui nosso equipamento de projeção, de filmagem e de apresentação de estudos e pesquisas no CEP. Aqui o nosso laboratório de pesquisa científica, contendo alguns instrumentos científicos, microscópios, telescópios, projetores, computadores. Aqui nós temos mais equipamentos utilizados em nossas pesquisas. Aqui são equipamentos eletrônicos, como sendo ionizador, a câmara Kirlian, o Spiricon, o rotâmetro magnético, o biômetro, o detetor de pontos de acupuntura, o eletroscópio eletrônico, o estenômetro, o detetor de campos magnéticos, o pêndulo eletrônico, o gotejador eletrônico. E o nosso painel de experiências sobre fluidos. Então está aqui equipamentos utilizados em nossas pesquisas científicas no CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, fundado em Divinópolis, no ano de 1974, Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. Está então o nosso pequeno laboratório científico. Vamos falar de algumas experiências nossas aqui no CEP. A atenção de você, amigo internauta, de que essa máquina aqui é a chamada câmara Kirlian. Essa máquina aqui, para vocês terem uma ideia, entra nela 110 volts e ela produz 40 mil volts na saída. Tá? Justamente aqui, ó. Aqui, 40 mil volts aqui, ó. Essa máquina, ela emite um campo eletromagnético muito grande, ao ponto de acender uma lâmpada fluorescente sem contato físico, de distância longe. A lâmpada acende, porque ela emite um campo em torno dela. Ó. Porque essa máquina ela produz um campo eletrodinâmico em torno dela, fazendo com que haja ionização. E pela ionização vai acontecer o efeito do chamado o plasma dos seres vivos. Isso. A chamada bioluminescência.
Bom, nós estamos aqui diante de um aparelho utilizado nos estudos e pesquisas do CEP, que nós chamamos de biômetro. O que é o biômetro? Ele é um aparelho detetor de campos biomagnéticos. Esses campos são aqueles campos os quais todo ser vivo oferece, quer dizer, tem em torno dele, o que nós podemos chamar aquilo que as pessoas conhecem normalmente como sendo a aura dos seres vivos. Aqui, o biômetro, ele tem essa função específica de registrar esse campo biomagnético de todos os seres vivos, sejam plantas, animais, seres humanos. A partir do momento em que nós aproximamos a mão do elemento sensível aqui, notem vocês que o multímetro está dando aqui uma indicação de que está havendo uma ação. E o multímetro, através do seu princípio, ele registra essa ação em forma de uma reação elétrica. Então eu tenho aqui um campo eletromagnético em torno da minha mão, que ao aproximado do elemento sensível, ele automaticamente aciona o aparelho, o biômetro. Exemplo, se nós colocarmos aqui corpos inorgânicos, ele não indica nada. Que não tem o biomagnetismo, que não tem um campo biomagnético. Exemplo, metais. Aí. Até mesmo o ímã, né, magnético, ele não tem nenhuma ação, nenhuma atuação sobre. Aqui, porque a minha mão aproxima, notem vocês que mesmo o ímã magnético, da qual vocês estão vendo aqui, que um atrai o outro, ele não tem esse campo biomagnético, embora ele tenha um magnetismo. Mas não é um magnetismo animal, um magnetismo vivo, mas é um magnetismo puramente interatômico. E a partir do momento em que você pega uma planta completamente viva, que nós agora arrancamos ainda há pouco, notem vocês lá o quanto que o multímetro indicou, estão vendo a diferença? O quanto que o multímetro vai lá no cantinho, indicando que está vendo, quer dizer, uma ação, né? Aqui nessa planta completamente viva, que foi arrancada agora neste presente momento. E aqui eu tenho a mesma planta, aqui agora, mas como? É a mesma planta morta, da mesma planta. Tá vendo? Não tem nenhuma indicação aqui, ó. É a mesma planta, é a mesma folha da mesma planta, completamente morta. Mas por que que quando eu pego a viva, tá? Coloca sobre ela aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho uma ação. Isso aqui está indicando que está havendo, quer dizer, um campo biomagnético aqui nessa folha viva, que está fazendo o aparelho biômetro funcionar. Vejam vocês aqui completamente vivo. E aqui, completamente morto. Não tem ação nenhuma. O que tem aqui, na mesma planta, que não tem aqui? É o que você, meu amigo, sabe como sendo vitalidade, vida, fluido vital. Aqui eu tenho o princípio vital atuando no ser vivo, mantendo o princípio da vida. Aqui já não existe mais o princípio vital. Ele já desprendeu, porque a planta morreu. Eu só tenho aqui elementos agora inorgânicos. O princípio animador que eu tenho aqui, o princípio vital, ele não existe mais nessa mesma planta. Ele extinguiu-se, é a vida. E é esse magnetismo que na hora dos passes nós transmitimos realmente ao paciente. Quando nós impomos as mãos sobre o paciente, vejam vocês aqui agora, o quanto que o multímetro está acionando por causa do meu biomagnetismo, das minhas mãos. É essa energia que nós transmitimos aos pacientes na hora do passe. Então existe em torno da minha mão aqui um campo biomagnético, da qual, ao impor as mãos sobre os pacientes, nós transmitimos esse magnetismo. Então veja vocês aqui o ponteiro do relógio, o quanto que ele oscila, né? Quando eu aproximo a mão do elemento sensível, que está aqui debaixo, o sensor. Nós chamamos isso de quê? De biomagnetismo. E é para isso que nós estamos chamando a atenção de você, amigo da internet, você amigo do movimento espírita.
nós precisamos estudarmos mais a questão do magnetismo. Tá vendo? Coisa interessante. Aqui, ó, não tem vida. Não tem vida. É inanimado. Até mesmo no próprio ímã. Nós não temos vida aqui. Temos magnetismo só. Mas aqui eu tenho biomagnetismo. Então o biômetro, ele registra esse biomagnetismo. É um magnetismo puramente vivo, de seres vivos. Ele é um magnetismo animado. Ele faz com que os elementos inorgânicos contidos aqui na estrutura das minhas mãos, o meu corpo físico, eles sejam animados e transmitir a vida. Este livro, exemplo, ele não tem vida, é matéria puramente inorgânica. Nós temos aqui as fibras da celulose extraída de plantas, mas aqui não tem vida. Então não tem, é inanimado, completamente inanimado esses seres. São corpos inanimados. E é para isso que nós voltamos a atenção de vocês. A questão do biomagnetismo. Aqui eu tenho um eletroscópio, que é um detetor de radiações alfa, de campos elétricos. A partir do momento em que eu aproximo a minha mão do elemento sensível, ele detecta um campo elétrico da minha mão. É aquele campo elétrico que a fotografia Kirlian revela e que o biômetro revela. Está vendo? Quer dizer, o campo elétrico da minha mão, só de aproximar, vocês têm uma ideia. Está aqui. É aquela eletricidade que nós temos no corpo. Olha só, olha a sensibilidade. Isso é uma ideia. Campos elétricos, que formam então aquele biomagnetismo que vocês viram no biômetro. Este aparelho, ele é o chamado estenômetro, que é justamente uma bolsa que está aqui orientada, que a partir do momento em que a ação psicocinética de um sensitivo faz com que a bolsa gira, quando em torno de um campo magnético favorecido. Exemplo, olha aqui. Eu estou passando um ímã próximo à bússola e ela está movimentando. Este também é um aparelho utilizado para detectar ações psicocinéticas de sensitivos. Quando eu coloco a mão sobre e a bússola gira, como se fosse um campo magnético ao redor dela. Esta é um campo elétrico da qual nós somos dotados, que nós podemos emitir ele e fazer um movimento chamado psicocinesia. Esse já é o gotejador eletrônico, com o qual nós colocamos água aqui dentro. Essa água vai gotejando aqui no elemento sensível e ele vai dando bip, 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 bip. A partir do momento que uma ação psicocinética atua na trajetória da gotícula d'água, você não ouvirá mais a modulação do aparelho, do oscilador. Então ele ficará realmente em completo silêncio. Mas a partir do momento que a gotícula d'água cai no elemento sensível aqui, ele vai emitindo bip. Esse bip quer dizer o seguinte, que a trajetória está obedecendo à lei da gravitação universal. A partir do momento que você então atuar com uma força externa lá dentro e desviar a trajetória da gotícula d'água, ele não dá mais o bip. Isso quer dizer uma ação psicocinética da mente do sensitivo.
Este é o detetor psicocinético para evidenciar aqueles fenômenos de psicocinesia, de ação da mente sobre determinados objetos e movimentá-los. Então aqui eu tenho o pêndulo, vocês estão vendo aqui o pêndulo, e ele está aqui, está estacionado. Então o sinal dele é contínuo, ele não tem modulação do sinal. Então vejam vocês aqui, o pêndulo está parado. A partir do momento em que nós transmitimos a ele, pela nossa mente, um movimento, vocês estão observando aí, ele começa então a modular. E a partir do momento em que você ouvir a modulação do pêndulo, é sinal que está havendo uma ação telecinética, quer dizer, uma ação psicocinética. É a mente que vai atuar sobre o pêndulo e fazer o quê? Fazer esse movimento aí, transversal, a um feixe de luz que está aqui e uma célula fotoelétrica. Aqui tem um feixe de luz. Toda vez que o pêndulo corta o feixe de luz, você tem uma modulação, um pulso. Esse ruído que você está ouvindo. Quando a nossa mente atua de forma psicocinética no pêndulo, vai fazê-lo movimentá-lo. E a partir do momento em que não tem uma ação do pêndulo, o sinal é contínuo. Aí você atua nele. Você movimenta ele. Ação psicocinética. Não é mediunidade. É um fenômeno de efeitos físicos. É puramente anímico. Eu tenho aqui um detetor de campos magnéticos. Ele está estacionado, está em completo silêncio. A partir do momento que um ímã corta, faz um movimento transversal, ele dispara o aparelho. Olha, este é um ímã. E você fazer esse movimento transversal. Esse é um detetor de campos magnéticos. É uma bobina, é um campo magnético induzindo, quer dizer, uma corrente elétrica. Detetor de campos magnéticos. Um detetor de pontos de acupuntura. Isso quer dizer, a partir do momento em que, através do elemento sensível aqui, eu detecto um ponto de acupuntura, veja vocês aqui, nós estamos pesquisando. Vamos trocar de dedo. É muito sensível. Olha, detectei um ponto de acupuntura. Tá vendo? Quando o LED vermelho, o LED amarelo acende, indicando lá. Que aqui detectei um ponto de condutividade elétrica muito alta, baixa resistência. Esses são chamados pontos da acupuntura. Este é um detetor de pontos de acupuntura. Muito interessante, né? Na ponta dos dedos eu tenho que detectar um ponto de condução elétrica. Olha, tem que ser muito devagar, porque, ó, outro ponto de condução elétrica, chamado pontos de acupuntura. Estão associados aos chamados meridianos energéticos. Outro ponto. Enfim, a gente pode fazer uma série de medições e detectar em pontos diferentes do nosso corpo físico.
Não é toda a parte que tem esses pontos altamente de condução, não. Tá? Olha. Olha o ponto. Aí está um ponto de condução elétrica chamado ponto de acupuntura. Com esse rotâmetro aqui, nós estudamos as propriedades magnéticas, algumas propriedades do magnetismo, dentre elas chamada esterese magnética. Nós temos aqui um prato de um material chamado alumínio, que girando em alta velocidade, ao aproximarmos de um ímã magnético aqui, o que vai acontecer? Ele vai criar um campo magnético na superfície do prato de alumínio. E esse campo magnético, então, vai repulsar esse ímã. Estão vendo aqui? Se eu aproximar aqui, ele vai frear o rotâmetro. Ele vai chegar a parar ele. Ó, ele gera um campo magnético contrário. E aí, depois de um certo tempo, então, ele vai aplicar um campo magnético igual. O que vai haver a repulsa, no caso aqui, do ímã, aqui, ó. Ele não encosta. Um campo magnético no prato de alumínio, cria-se um campo magnético nele, igual ao campo magnético do ímã. Então, ambos se repulsam. Não atrai aqui, ó. Chega a frear o prato, a parar o prato. Isso nós estudamos em magnetismo como esterese magnética. É a indução de um campo magnético num prato de alumínio, gerando um campo igual ao do ímã, havendo então uma repulsão, que é o ponto de parar ele, de freá-lo. Nós temos aqui uma réplica do chamado Spiricon, que a partir do momento em que nós podemos ligar esse aparelho a um gravador, e a gente pode obter aqui então, através de um ajuste, comunicações acústicas de espíritos. Chama-se Spiricon. Ele é um rádio receptor de frequências altas. Aqui então é conectado a um gravador, ao computador, e nós teremos então a gravação de vozes. Ele está em completo silêncio. A partir do momento que houver uma modulação, ele então vai reproduzir aquela voz, aquela conversa. Chama-se Spiricon. E tivemos a iniciativa de construir um gerador de íons negativo, chamado ionizador. A função desse aparelho ionizador é transformar 127 volts em 10.000 volts, provocando o efeito corona aqui nessa telinha dessa raquete. E ela gera uma alta tensão de 10.000 volts, pulsante. Então está aqui a produção da descarga eletrônica, tá? Ionizando o ar, mais forte, mais fraco. Está vendo a quantidade de descarga eletrônica? Então está bombardeando o ar com o quê? Com íons. Aqui eu tenho um detetor de campos magnéticos. Só para vocês verem a capacidade dessa máquina aqui.
Amigos, então essa máquina ela pode ser utilizada num domicílio para contribuir com a higienização, certo, do domicílio seu, inundando o ambiente, o ar, certo, de íons negativos. O fato de ser negativo não quer dizer que é ruim não, certo? Porque ele libera grandes quantidades de elétrons, por isso que é negativo. Isso faz com que a matéria do ambiente ela sofra uma espécie de uma eletrização, tá? Isso fulminando miasmas do meio ambiente, matando bactérias, micróbios, micro-organismos que estão pairando no ar, porque eles não suportam o ozônio, que é o O3, que essa máquina transforma oxigênio em ozônio. Essa máquina poderia ser muito bem utilizada em ambientes hospitalares, nos corredores, mesmo nos quartos, não diretamente, mas de tempo em tempo, bombardear o ambiente de íons negativos. É muito salutar quando nós respiramos esse ozônio, esse oxigênio 3, valência 3. Então, essa máquina é chamada geradora de íons negativos. Assim, meus amigos do Ideal Espírita, aqui o CEP apresentou um dos seus trabalhos de pesquisas com seus instrumentos eletrônicos, o nosso laboratório do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, em Divinópolis, Estado de Minas Gerais, Brasil. É importante salientar a vocês, internautas, que neste momento nos assistem. Doutrina espírita é ciência. Ciência não é ciências, é ciência no singular. É como a ciência oficial que estuda, que pesquisa. Então, na doutrina espírita, nós também estudamos e pesquisamos. Só que falta pesquisadores a nível mundial. É preciso a formação mais de pesquisadores na área dos fenômenos medianímicos, mediúnicos, parapsicológicos, para que nós possamos realmente apresentar para o mundo o fenômeno mediúnico, a mediunidade, as percepções extrasensoriais. Então aqui está todo o nosso trabalho realizado no CEP, em Divinópolis. Muito bem, nós queremos aqui chamar a atenção de vocês, internautas, que nos assistem nesse momento, para essa grande questão que nós temos hoje no movimento espírita, a nível de Brasil, a nível de planeta Terra. Nós não temos pesquisadores voltados para a questão científica da doutrina espírita. Então eu convido a você, meu amigo, a estudar, a levar a doutrina a nível de pesquisa em laboratórios, para estudarmos realmente os fenômenos medianímicos, mediúnicos, o fenômeno da obsessão, estudar o fenômeno da vida, porque a doutrina espírita é ciência. E como ciência, nós devemos aplicar essa ciência estudando, pesquisando e divulgando todo o nosso trabalho. Então, eu convido a você a estudar mais e a pesquisar mais, inclusive sobre os fenômenos magnéticos, que pouco conhece os espíritas, acerca do magnetismo. É preciso conhecer para conhecermos o fenômeno dos passes, conhecermos o fenômeno da mediunidade, das percepções extrasensoriais. Então, amigo, não deixe de se tornar um pesquisador. Estude bastante, monte seu laboratório, estude a doutrina espírita. O CEP, Centro de Estudos e Pesquisas, em Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, tem o seu pequeno laboratório há 47 anos de existência. Temos um trabalho de estudo e pesquisa bastante acentuado no campo dos fenômenos paranormais. Assim, o CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, tem no seu e-mail @gmail.com. Nós temos também o WhatsApp 99-123-7783. Queira fazer uma pesquisa, dar sugestões, consultar, estamos em pleno dispor de todos vocês, amigos
do Ideal Espírita. Um grande abraço a vocês e à posteridade. Obrigado.